Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo extra para vocês com resoluções de algumas questões da lista 4. Pretendo fazer também da lista 3, apesar que a gente tem uns vídeos do monitor Douglas, né? Lá no canal dele, Mãozinha nas Exatas. Mas aí eu vou começar fazendo as questões que tem algum item para entrega. Mas é importante também que vocês façam essa questão 1, 2, 3. As questões que não tem item, é importante também. Não tem item de entrega, né? É importante também que vocês façam. Porque vai ajudar bastante no entendimento da teoria. Vai ser um vídeo sem edição, então bem natural aqui. Mas espero que ajude vocês. Então, começando com a questão 4, a letra A, eu quero calcular a integral da função x mais y mais e ds, onde S é o paralelogramo com equações paramétricas x igual a u mais v, y igual a u menos v, z igual a 1 mais 2u, com u variando de 0 a 2 e v de 0 a 1. Então, o que é que a gente viu nos vídeos? A gente viu nos vídeos que se eu tenho integral de s de uma função ds, isso é dado pela integral sobre a região D, que é onde está definidos os parâmetros, de f calculado na parametrização R de UV, vezes a norma do produto vetorial RU, RV, DA. Então, a gente sabe disso. Com isso, basta que a gente, como aqui a parametrização já é dada, a gente já tem que F calculado em R de UV vai ser F calculado em U mais V, U menos V e 1 mais 2U. Então, como a função F, ela soma, né? X mais Y mais Z vai ficar U mais V mais U menos V mais 1 mais 2U. Somando isso, dá U mais 2U dá 4U mais 1. Já que eu vou cancelar esse V com esse, tá? Novamente, vez ou outra, eu erro uma continha aqui, outra ali, então estejam atentos. Aí, quem é RU vetorial RV? Vai ser IJ. K. Aqui vai ficar as derivadas de x, y e z em relação a U, que dá 1 e 2, e em relação a V vai ficar 1, menos 1 e 0. Então, o produto vetorial aqui vai ficar 0, 2, com J dá 2, 0 dá 2, e no K dá menos 1 dá menos 2. Consequentemente, a norma desse produto vetorial vai ser a raiz quadrada de 4 mais 4, que é raiz de 12, certo? Aí agora a gente vai e substitui tudo. Então, a integral sobre S de x mais y mais z ds, isso é integral sobre d de 4u mais 1 vezes raiz de 12 dA. Tá? O D aqui é onde o parâmetro varia, né? Aqui, meu parâmetro é de U a V, o U varia de 0 a 2 e o V de 0 a 1. Então, o D é esse retângulo.
E a gente já viu como calcular integral dupla sobre retângulo. Então, isso aqui fica raiz de 12, tô tirando a constante, vai integrar de 0 a 1, integral de 0 a 2, de 4u mais 1, du dv, e como sempre eu faço e continuarei fazendo, esse final eu deixo de exercício, porque é simplesmente fazer um integral de polinômio, tá? É isso. Vou fazer agora o 4, item B, que é a integral de x ao quadrado y z ds, onde S é a parte do plano z igual a 1 mais 2x mais 3z, que está acima do retângulo 0, 3, cartesiano 0, 2. Se você quiser esboçar esse plano, você pode ir olhando a projeção dele nos eixos, né? Faz x igual a 0. Então, é a reta z igual a 1 mais 3y, perdão, aqui. Faz y igual a 0, e aí você vai fazendo essas projeções, tá? Ou bota no GeoGebra, enfim. Mas o que é que a gente tem aqui? Como é que a gente parametriza essa S? Lembrem lá no primeiro vídeo que a gente pode parametrizar da maneira mais simples. Pega x igual a x, y igual a y e z como tá dado aí no plano, certo? Então, essa é a parametrização. Aí, vamos calcular essa função f que tá aqui, nessa parametrização, como é que ficaria? A função f, aqui ficaria integral, vou botar só a função, a f, que eu vou chamar de r em xy, a parametrização, vai ser dada por x ao quadrado vezes y vezes o z, que é dado na questão, certo? Aí, vamos fazer, aqui não é o parâmetro v, se você preferir até trocar x e y por u e v, também fica à vontade. Aí, quem é rx vetorial ry, fica aí, j. Isso aqui até dá para fazer mais direto, porque tem aquela fórmula que eu dei no vídeo. Mas eu vou fazer mais devagar. Então, ficaria, aqui fica a derivada de x dá 1, aqui dá 0, aqui dá 2, e aqui dá 0, 1 e 3. Então, o produto vetorial vai dar menos 2, aqui dá menos 3, e no K dá 1. Certo? Portanto, a norma fica raiz de 1 mais 4 mais 9, que dá a raiz de 14. Tá? Tinha uma formulazinha, né, que quando eu tô com gráfico quando minha parametrização quando minha z é um gráfico, né, uma função de f de x, y, então a norma aqui dava sempre raiz de 1 mais derivada de z em relação a x ao quadrado, derivada de z em relação a y ao quadrado. Vocês podem usar isso direto também. Mas aí eu fiz o passo a passo para poder vocês verem que é isso mesmo. Então, a gente vai ter que a integral sobre S de x ao quadrado yz ds, isso vai ser integral sobre d de x ao quadrado y 1 mais 2x mais
3y vezes raiz de 14 dA. Aí, como é minha região aqui, a região aqui é o retângulo, né, de 0,302. Então, aqui, se é um retângulo, vai ficar integral de 0 a 3. Eu vou até apagar aqui, que fica melhor, para não escrever de novo. De 0 a 3, de 0 a 2, dy dx. Novamente, essa integral aqui vão ser coisas com polinômios. E aí, eu deixo de exercício para vocês concluírem. Tá? Aí. Vamos para a próxima questão. Então, a letra C da 4 é para entregar. A letra D da 4 eu vou deixar para vocês tentarem. Certo? Aí, vamos para a quinta. Na quinta questão, a gente está trabalhando agora com integral de campo. E a gente sabe que a integral sobre S de f ds é dada a integral sobre d de f, calculada em em R de UV, produto interno, produto escalar, né, de RU, RV, dA. Então, no item A, se pede para calcular a integral de f, onde f é o campo dado por x, y e z ao quadrado, e S é a esfera de raio 1, com centro na origem. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma parametrização. A gente parametriza a esfera pelos parâmetros φ e θ, como sendo o x é dado por raio, né, que é 1, seno de φ, cosseno de θ. Aqui fica seno de φ, seno de θ. E o z é cosseno de φ, tá? Lembrando que a gente tá pegando a orientação aqui positiva, né? O vetor normal apontando para fora da esfera. Aí, nesse caso, a f calculado em R de φ, θ, isso vai ser dado por seno de φ, cosseno de θ, seno de φ, seno de θ, e o z aqui vai ficar ao quadrado, né? Então, cosseno ao quadrado de φ. Eu vou calcular aqui o produto vetorial, mas eu já fiz isso também várias vezes. Então, já tem uma cara para esse produto vetorial, mas eu vou fazer novamente, tá? Porque aí quem não entendeu ainda vai entendendo. Então, eu vou derivar primeiro a R em relação a φ, e aí fica cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ, seno de θ, e menos seno de φ. Agora, eu vou derivar tudo em relação a θ. Aí, vai ficar menos seno de φ, seno de θ, seno de φ, cosseno de θ, e como aqui não depende de θ, dá zero. Então, eu vou botar aqui embaixo, porque eu acho que fica ruim. Como é que vai ficar esse produto vetorial? Vai ficar, no I, vai ficar seno ao quadrado de φ, cosseno de θ. No J, fica seno ao quadrado de φ, seno de θ, né? Que aqui dá zero na volta. E no K dá. No K vai ficar o seguinte: vai ficar cosseno de φ, seno de φ, cosseno ao quadrado, mais seno de φ,
cosseno de φ, seno ao quadrado. Então, no fim das contas, fica seno de φ, cosseno de φ, certo? Portanto, a integral que a gente está procurando de f ds vai ser dada por integral sobre d do produto interno entre f e esse produto vetorial. Então, fica seno ao cubo de φ cosseno ao quadrado de θ, mais aí essa componente aqui com essa vai dar seno ao cubo de φ cosseno ao quadrado de θ, e por fim fica seno de φ cosseno ao cubo de φ dA. Como é que varia os parâmetros aqui na parametrização da esfera? O φ vai de 0 a π e o θ vai de 0 a 2π. Então, aqui vai ficar, é um retângulo também, né? Então, fica de 0 a π, de 0 a 2π. Aqui, quando somar, fica seno ao cubo de φ, mais seno de φ cosseno ao cubo de φ, dθ, dφ. Pode trocar se quiser, se preferir. E mais uma vez, a conclusão é exercício. Vamos então fazer o 5, letra B. O campo aqui é o campo 0, y menos z, tá? E a superfície S, ela é formada pelo paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado, com y variando de 0 a 1, e o disco x ao quadrado mais e ao quadrado menor do que 1, y igual a 1, tá? Bom, então, como é esse paraboloide, né? Como é esse paraboloide? Se eu faço, por exemplo, z igual a 0, então, no plano xy, eu tenho uma coisa do tipo y igual a x ao quadrado, que a gente já conhece, é uma parábola com concavidade voltada para cima, tá? Se eu faço aqui, e na T1, né? Se eu faço x igual a 0, então, no plano YZ, também é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, e quando eu olho as curvas de nível, né? Se eu faço o y aqui variar de 0 até 1, essas curvas de nível são circunferências de raio, raiz de y, tá? Eu sei que x ao quadrado mais e ao quadrado é r ao quadrado, e eu sei que r ao quadrado é y. Então, são circunferênciazinhas aqui. Então, meu paraboloide tem essa cara, tá? Aí, eu tô dizendo que também tá sobre o disco x ao quadrado mais e ao quadrado menor ou igual que 1, que é esse disco aqui. Certo? Pronto, beleza. O que é que a gente precisa primeiro? A gente precisa de uma parametrização. Aqui, a parametrização, como y é uma função de x e de z, eu faço aquela parametrização pelo gráfico. Então, eu faço uma parametrização dependendo de x e z, que vai ser, no x é x, no y é o y da minha função, e no z vai ser o z mesmo, tá? Aí, quem aqui vai ser f, nesse caso?
a f na minha parametrização vai ficar 0, o y, que é x ao quadrado, mais z ao quadrado, e menos z. E rx, rz vai ficar ijk. Aí, em relação a x, dá 1, 2x, 0. Em relação a z, 0, 2z, 1. Então, aqui fica, né? 2x, no j dá menos 2z. E no k dá 2z. Deixa eu só conferir aqui. Então, dá 2x quando volta dá 0, no j dá 0 quando volta dá 1. Ó, já ia errar, tá vendo? Né? Quando volta dá 1. E o k na ida dá 2z, na volta dá 0. Então, tudo certo. Pronto. Então, a integral sobre S de f ds vai ser a integral sobre d. Aí, como é que vai ficar o produto aqui? 0 vezes 2x dá 0. Aí, fica x ao quadrado mais z ao quadrado. E no terceiro vai ficar menos 2z ao quadrado dA. Então, isso vai ficar integral sobre d de x ao quadrado menos z ao quadrado dA. Geralmente, quando a gente tem essas coisas, como aqui, ó, as coisas são tudo do tipo x ao quadrado mais z ao quadrado e tal, é porque a gente vai precisar usar coordenadas polares. Então, eu vou precisar fazer uma mudança de variável. Eu vou fazer x igual ao raio, que aqui é 1, né? Então, R não é 1, varia de 0 a 1 aqui, ó. Então, R cosseno θ, e no caso Z, né? R seno θ, tá? Com R variando de 0 a 1 e o θ variando de 0 a 2π. E aqui você vai fazer as substituições que precisa para poder integrar. Lembrando que quando você faz uma mudança de variável integral dupla, você precisa do módulo do jacobiano, dr dθ. O módulo jacobiano aqui vai ser R, né? A gente já viu isso lá no início. Então, quando vocês forem montar aqui essa integral, tenham essa atenção, tá? Que vai ficar integral de 0 a 2π, de 0 a 1. Aqui você vai substituir o x e o z em coordenadas polares, módulo do jacobiano, dr dθ. E aí a conclusão fica de exercício, novamente. A próxima questão que eu planejei aqui foi a sexta, tá? A sexta questão que está relacionada com o teorema de Stokes. Então, a gente quer... Bom, só recapitulando, nas questões 4 e 5 que eu pedi para entregar, são bem similares, tá? As coisas, antes de eu vir aqui para essa questão 6. Na questão 4, letra C, a única diferença é que o S é o cone. Deixa eu botar aqui como dica, que aí fica bom. Na questão 4, letra C, a parametrização do cone, vocês fazem R, que é o cone, né? Eu tô com circunferências que vai variando o raio. Então, aqui fica, por exemplo, eu não vou usar R de novo, porque tem R da parametrização, eu vou usar o V. Vai ficar U cosseno de V, U seno de V e U
certo? Então, ao passo que a minha altura aqui vai aumentando, o raio dessa circunferência, que são as seções transversais do côno, também vão variando. Então, o raio aqui, como na superfície da letra C, o Z varia de 1 até 3, então o U vai variar de 1 até 3, tá? E o V, que é o ângulo, né, varia de 0 a 2π. Certo? Para a questão 5, letra C, a minha superfície, a superfície Z igual a seno x seno de y. Então, isso é uma função de x e de y. Então, eu posso parametrizar por x e y como sendo x, y e x seno de y. A variação é dada na questão, né? Porque eu tenho que o x está entre 0 e 2 e o y está entre 0 e π. Pronto. Aí agora vamos de fato para a questão 6. A letra A. Então, na questão 6, eu estou pedindo para calcular a integral do rotacional de f sobre a superfície S. E aí, para isso, a gente vai usar o teorema de Stokes. Então, só uma pequena relembrada do teorema de Stokes. O que é que esse teorema nos dá, né? Ele nos dá aqui a integral, inicialmente, né? A integral sobre S do rotacional de F, ds. Isso é igual à integral sobre C de F, dr, onde S é uma superfície orientada, suave por partes ou regular por partes, além disso, ela tem fronteira. Então, a fronteira de S é uma curva C, em que essa curva é fechada, também é regular por partes, é simples, ou seja, não tem autointerseção, tá? E a orientação que a gente considera é a orientação positiva. Beleza? O campo, como a gente vai precisar calcular rotacional aqui, a gente precisa garantir que eu tenho derivada parcial, né, contínua e tudo mais. Então, beleza. Na letra A, vamos lá, na letra A. Na letra A, o meu campo. O campo. Achei aqui. Perdão a demora. O campo aqui, Z é elevado a Y mais X cosseno de Y. Perdão, aqui é a componente J. Tá? Então, é Z elevado a Y, X cosseno de Y, XZ seno de Y. E AS é o hemisfério. Vamos tentar aqui esboçar a região S. A superfície S. É o hemisfério. Eita! Esse vídeo eu não vou ficar editando não, viu, galera? Eu vou ser bem sincera. Então, é o hemisfério. Eu tenho a circunferência, a esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 16. Eu estou considerando só onde o y ele é
positivo. Então, uma coisa assim. Pronto. Na aula síncrona, eu me atrapalho mais com as coisas, porque eu fico olhando o tempo e aí eu fico agoniada para fazer a coisa o mais rápido possível, acaba que isso piora, né? Então, é orientada essa superfície na direção positiva do y. Então, tô pegando os vetores normais aqui, né? Nessa direção, para fora da esfera. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir é quem é essa curva que é a fronteira, que é a borda dessa esfera. Tá certo? Isso, a gente tem algumas formas de fazer. É natural que essa fronteira seja justamente essa bordinha que tá aqui, ó. Essa circunferência. Na aula síncrona, eu até comentei com vocês como é que a gente encontrava a borda, tá? E aí, se eu tô orientando na direção do y, isso aqui realmente está no sentido anti-horário, tá tudo certinho. Uma outra forma de você olhar é o seguinte, que a borda é isso mesmo. Você vai pegar a parametrização aqui dessa esfera, que a gente sabe que é x igual a 4 seno de φ cosseno de θ, y igual a 4 seno de φ seno de θ e z igual a 4 cosseno de φ. Quando a esfera é completa, a gente tem que o φ varia de 0 a π, mas que o θ varia de 0 a 2π. Só que nesse caso a esfera não é completa, né? O θ ele só tá variando aqui, ó, nesse arco de cima do y. Então, ele também só tá variando de 0 a π. Então, eu tô com o domínio D, que é um retângulo, né? Aqui tá o θ, aqui tá o φ. Na verdade, é um quadrado. Em que tanto φ quanto θ varia de 0 a π. Bom, então vamos tentar ver como é que é essa borda. A gente vai olhar as bordas aqui dessa região D e vai identificar com a borda de S. Então, se essa primeira que tá aqui em vermelho é quando φ, perdão, é igual a π. Se φ é igual a π, o x dá quanto? O seno de π dá 0, então aqui vai dar 0. O y vai dar 0 também. E o z dá cosseno de π, que é menos 1. Então, dá z igual a menos 4. Então, esse pontinho aqui embaixo, tá? É o polo sul, né? Se eu faço... Então, não tá na borda, né? Quando vai tudo num ponto, não tá na borda. Se eu faço... Perdão, aqui era igual a 0. Então, essa em vermelho é essa aqui de cima, ó. φ igual a π, tá? Vamos pegar outra cor, então. Essa aqui de baixo, que tá em azul, é φ igual a 0. Em φ igual a 0 vai ser x igual a 0. Y também vai dar 0, porque o seno de 0 é 0. E o z dá 4 cosseno de 0, que dá 4. Então, vai nesse pontinho aqui em cima, que também não tem como tá na borda. E aí, eu vou fazer os dois aqui. O verde, esse aqui é quando o θ é 0. Quando o θ é 0, o x dá 4 seno de φ cosseno de 0, então dá 4 seno de φ. O y dá 4 seno de φ seno de 0, que dá 0. E o z dá 4 cosseno de φ. Com φ variando de 0 a π. Então, é esse pedacinho aqui, ó, da frente. Dessa circunferência. Tá ficando maravilhoso, mas eu acho que vocês estão entendendo. Tá? E o roxo, que vai ser esse aqui, ó. Esse outro limite,
vai ser quando θ é π. Quando θ é π, o x dá menos 4 seno de φ, porque cosseno de π é menos 1. O y dá 0 e o z dá 4 cosseno de φ, que é esse restinho aqui dessa circunferência, que tá aqui para trás, ó. Então, como essa curva em roxo e essa curva em verde, que eu vou melhorar aqui um pouquinho, elas são percorridas apenas uma vez nessa superfície, então, de fato, a borda da circunferência é isso aqui, tá? Então, essa é a nossa curva C, pra gente usar no teorema. E, mais uma vez, aqui é a orientação, se você pega a sua mão direita, o polegar apontando aqui na direção do Y, que é como ele fala na questão, a orientação vai ficar no sentido anti-horário. E essa conta que faz aqui, ela já me dá a cara da parametrização. Como é que vai ficar a parametrização aqui? A parametrização dessa curva C, deixa eu ajeitar aqui o pincel. A parametrização R de T da curva C vai ser, a coordenada X vai ser 4 seno de T, o Y vai ser 0 e a coordenada Z vai ser 4 cosseno de T. Só que o T aqui, variando de 0 a 2π, tá? E daí pra frente é usar a conta, vai ficar integral sobre S rotacional de F ds, vai ser a integral. Se você fosse fazer pelo rotacional mesmo, ficaria ruim de fazer essa conta. Por quê? Porque vocês precisariam usar essas coordenadas esféricas, fazer o rotacional, que no fim das contas são diferenças de derivadas parciais, só que aqui aparece exponencial, aparece cosseno, aparece seno. Então, ficaria bem grandinha a conta. E aí, o melhor caminho, usando o teorema de Stokes, é associar a essa coisinha aqui, que a gente já viu que fica integral de 0 a 2π de f calculada na parametrização. Então, quando eu faço f calculada na parametrização, deixa eu botar o f aqui. O f era, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, já que não vai ficar numa tela só. O f aqui era, rapidão, que eu tô olhando aqui no meu celular. O f era z é elevado a y, só que é elevado a y é 0, então fica 4. Cosseno, é elevado a 0 é 1. X vezes cosseno de y, então fica 4 seno de t, cosseno de 0 dá 1, então 4 seno de t. E a última coordenada é x vezes z seno de y, só que seno de 0 é 0, então aqui dá 0. Produto interno, a derivada disso aqui, que é menos 4 cosseno, menos 4 não, perdão, 4 cosseno de t, 0 e menos 4 seno de t, dt. Então, isso é integral de 0 a 2π, fica 16 cosseno ao quadrado de t, dt, que isso dá 16 integral de 0 a 2π. Cosseno ao quadrado é 1/2 mais cosseno de 2t sobre 2. E fazendo essa conta vai dar 16π. Tá? Então, concluam aí. Aí, beleza. Dica, né? Dica. Tem uma outra coisa muito importante relacionada ao teorema de Stokes, né? O que ele está dizendo é o seguinte, deixa eu voltar aqui para cima. Quando ele diz isso, né, eu tenho uma superfície S, e tenho aqui a borda dessa minha superfície.
tá? Aqui vai ser essa coisinha aqui de baixo. A curva C. E a minha superfície S é o todo, né? Aí eu tô dizendo o seguinte: calcular a integral do rotacional de S é calcular a integral do campo sobre a curva C. Então, se eu tenho duas superfícies que têm a mesma borda, cujas C é a mesma, não ficou muito bom aqui não, mas acredito que vocês entendem, que tem a mesma borda. Então, a integral, vou pegar essa em preto como sendo S1. Então, a integral do rotacional sobre S é a integral sobre C, que por outro lado vai ser a integral sobre S1 do rotacional de F ds. E é essa propriedade que vocês podem usar no item 6, letra B, né? Que eu pedi para entregar. Que é o seguinte: eu tenho um campo, que eu não vou escrever aqui, mas a minha superfície é um cubo. Vamos lá, é um cubo. Vou usar aqui essa ferramenta. Se me ajudar. Calma aí. Bora, meu filho. Não me ajudou, então vamos pra cá mesmo. Então, eu tenho um cubo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nele. Aí, meu computador trava. Enfim, acredito que isso aqui é um cubo. Eu vou deixar assim mesmo. Tá? Vamos pensar que isso aqui é um cubo. Tá meio retangular, mas é um cubo. Tá? Esses vértices aqui, se você pensar aqui no plano, né? Aqui em cima é o Z igual a 1. Embaixo é Z igual a menos 1. Desse lado, Y igual a 1. Desse outro lado, Y igual a menos 1. Essa face da frente é X igual a 1. A face de trás é X igual a menos 1. Então, aqui é onde se encontra, né? O X igual a menos 1. O Y igual a 1 e o Z igual a 1. Esse ponto aqui é onde tem o encontro das faces. O X é menos 1, que tá lá no fundo. O Y é menos 1 e o Z é 1. Aqui embaixo, o X é menos 1, o Y é menos 1 e o Z é menos 1. Aqui do lado. Enfim, por aí vai, né? Esse ponto aqui, por exemplo, é onde se encontra 1, 1 e 1. Então, esse é o cubo, tá? Aí, eu tô dizendo que eu tô considerando um cubo com todas as faces, exceto a base, exceto esse, que eu até interpretei errado, mas é essa base aqui. Então, pela aquela lógica, a curva C é essa fronteirazinha aqui embaixo, tá? É onde a caixa está aberta. Aí, beleza, vamos lá. A questão pede para calcular a integral sobre S do rotacional de F ds. Se a gente fosse calcular essa integral diretamente, a gente ia precisar calcular 5 integrais, que seria dessa face da frente, da face de cima, né, do topo da caixa e das laterais, das 4 laterais. O que não seria uma tarefa fácil. Então, a gente pode pensar, então eu vou usar o teorema de Stokes para fazer integral sobre C de F dr. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que essa curva C que está aqui embaixo, ela é uma curva formada por 4 curvas regulares, né? 4 segmentos de reta. Então, você ainda teria que fazer 4 integrais aqui. Mas aí a gente usa aquela propriedade do teorema de Stokes. Se eu pego duas superfícies cuja fronteira é a mesma, então a integral do rotacional de uma das superfícies é igual à integral do rotacional da outra superfície.
Nesse caso, a gente tem uma superfície bem mais simples, que é essa superfície S1 aqui embaixo. Quem é S1? S1, eu estou no plano XY, estou no plano Z igual a menos 1, né? Eu estou pegando o X, o Y e o Z fixo igual a menos 1, que é a parte da base. E pelo teorema de Stokes, eu vou ter que isso é igual a integral sobre S1 de F dr. Então, essa é a parametrização para S1. E aí é só fazer a conta. Ou, perdão, de F não. Sobre S1 do rotacional de F ds. Então, o que você vai fazer aqui é calcular o rotacional na parametrização, né? Depois, calcular a derivada da parametrização, enfim. E aqui na RT não, eu vou me atrapalhando porque já tô ficando um pouco cansada. É XY, né? E aí é isso. Então, a dica para a questão 6, letra B, é você observar que através do teorema de Stokes, calcular essa integral sobre a superfície S, que é a caixa, tirando a base, é a mesma coisa de calcular o rotacional da base, porque as duas superfícies têm a mesma fronteira. Beleza? Bom, vamos então para questão 7. O item B é para entregar, então eu vou fazer o item A, tá? Vamos lá. O item A, o campo, é x mais y ao quadrado, y mais z ao quadrado e z mais x ao quadrado. E é pedido seno de y, né? Tá faltando aqui uma coisinha. Seno de y. Eu acho, inclusive, que esse seno aí eu digitei errado, mas deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, isso aqui tá digitado errado, tá? Então, vocês aproveitem e consertem. É só z mais x ao quadrado mesmo. E eu quero calcular a integral sobre c de f dr, onde c é o triângulo de vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, como é esse C, né? Vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver se o computador me ajuda. Não fez diferença. Então, os vértices é 1, 0, 0. Então, o ponto aqui, né? O pincel tá lá, tá grosso. 1, 0, 0. 0, 1, 0. E 0, 0, 1. Então, minha curva é isso aqui. Aqui é tudo retinho. Aí, por que usar o teorema de Stokes aqui? Ventilador ligado. Por que usar o teorema de Stokes aqui? Se a gente for fazer diretamente, a gente consegue, né? A gente precisa só pegar esses 3 pedacinhos regulares da curva, então esse segmento de reto, esse segmento, e fazer essa integral. Só que a gente vai ter que fazer 3 integrais. Aí, a gente pode analisar o seguinte. A gente pode tentar usar o teorema de Stokes. Certo? A gente pode tentar usar o teorema de Stokes se o rotacional for algo simples. Então, vamos primeiro calcular o rotacional. Essa superfície S, se eu for usar, eu vou considerar justamente esse plano que está aqui.
tal que a borda é a curva C, tá? Eita, eu tava usando azul, deixa eu voltar. Então, o rotacional de F, a gente sabe, né, como calcula. É aquele determinante JK. Aqui eu boto as derivadas parciais. E aqui as funções componentes do campo. Y mais Z ao quadrado, Z mais X ao quadrado. Então, fica o que aqui? Fica 0, na volta aqui dá menos 2Z, que é a derivada de Z ao quadrado, né? No J aqui dá 0 e voltando dá menos 2x. E no K dá 0, voltando dá menos 2y. Então, é um rotacional bem simples. Se o rotacional é bem simples, e a superfície também é uma superfície simples, faz sentido eu pensar em calcular isso tudo através do rotacional. Como é essa superfície? Essa superfície, S, é um plano, né? Então, S é o plano. Mas que plano? Como é que a gente pode conseguir esse plano? Eu tenho aqui, né? Vou chamar aqui de A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então, para eu obter o plano, o que é que eu preciso? Lembrem que a equação do plano é AX mais BY mais CZ igual a D, onde A, B e C são as coordenadas do vetor normal a esse plano. Como eu tenho esses 3 pontos aí, eu consigo 2 vetores. Eu vou chamar o vetor U do vetor, vamos pegar o vetor AB, e o vetor V, o vetor, vou pegar o vetor aqui BA, que é melhor, BA, e aqui o vetor BC, tá? Então, o vetor BA é dado por 1 menos 1, 0. E o vetor BC é dado por 0, menos 1, 1. Tá? Eu tô pegando esse vetor e esse. Aí, como é que eu faço o vetor normal? O vetor normal vai ser o produto vetorial entre U e V. Se você faz esse vetor normal, vai dar o vetor 1, 1, 1. Tá? Então, depois que a gente faz tudo isso, essa conta, eu não vou fazer tudo, porque vocês viram geometria analítica. Vocês vão chegar que isso é o plano da forma x mais y mais z igual a 1. Tem outras formas de se fazer, tá? Eu vou colocar esse vetor normal aqui em cima. Tem outras formas de se fazer isso, mas com produto misto, enfim, vocês pagaram a analítica, dê uma olhada aí nessas coisas. Tá? A orientação aqui sempre positiva, a gente vai pegar o vetor vetor normal apontando para fora, então a gente vai percorrer a curva no sentido aqui dos outros dedos, né, que é no sentido anti-horário, tudo certinho, tudo maravilhoso. E como é que a gente parametriza aqui esse plano? Mesma coisa lá de antes, vai ser R de XY, o X é X, o Y é Y e o Z eu só isolo, fica 1 menos X menos Y, e aí o resto é conta, Quem é que vai ser o rotacional de F calculado na parametrização? Vai ser menos 2, 1 menos X menos Y, menos 2x, menos 2y. O que é que a gente precisa mais, né? Como a gente vai calcular isso aqui, a gente precisa também do produto vetorial, né? Quem é Rx, Ry. Vocês fazem aí a conta e vocês vão chegar à conclusão que isso dá 1, 1, 1.
Então, a integral, na verdade, a pergunta é a integral sobre C de f dr pelo teorema de Stokes, que estou usando o teorema de Stokes, se é integral sobre S rotacional de f ds, que isso vai ser integral sobre d, né, de, vamos lá, rotacional de f, esse produto interno aqui do rotacional com o produto vetorial. Então, fica menos 2 mais 2x mais 2y, menos 2x menos 2y, dA. Então, isso é integral sobre d. Vai cortar algumas coisas aqui, vai sobrar só o menos 2 dA. Quem é o dA? Na minha parametrização, como é que está variando o x e y? O x e y ele varia aqui embaixo, né? Vamos pegar, vai variar aqui nesse plano, aqui embaixo, ó. Então, vou desenhar aqui em cima como é a minha região D. Então, eu tenho aqui o ponto 1, ponto 1. A minha região D é esse triângulo, né? Essa reta aqui, como é a equação dela? Se esse plano é o plano x mais y mais z igual a 1, essa região em verde é quando z é 0. Então, é x mais y igual a 1. Então, é y igual a 1 menos x. Aqui, a gente volta lá para o começo do curso. O x varia de 0 até 1 e o y vai de 0 até a reta y menos x. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 1, que é quando o x varia, da integral de 0 até 1 menos x, de menos 2 dy dx. Se aqui a gente estivesse usando coordenadas polares, ia ter que botar jacobiano. E, enfim, isso aqui, novamente, é exercício para vocês. Para concluir o vídeo, eu vou agora para a questão 9. Ressalto novamente que todas as questões são importantes de serem feitas. E quem tiver dúvida, tirar comigo ou com o monitor. Na questão 9, pede-se para usar o teorema do divergente para calcular a integral sobre S de f ds. O que é que o teorema diz? O teorema do divergente, ele relaciona integral de superfície com integral tripla. Então, ele diz que isso é igual a integral sobre E do divergente de f dv. Quem é S e quem é E? É uma região sólida, é um sólido por completo. Vamos pensar aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma superfície S, que é a fronteira de um sólido por completo. Então, se você pensa, por exemplo, numa bola preenchida, a bola preenchida é a E e a casca é a superfície S. Então, novamente, eu estou pegando o integral sobre o todo, sobre a região interna, né, de uma derivada, que é o divergente, e jogando isso só para a fronteira dessa região. Então, a fronteira dessa região é a minha superfície S, tá? A superfície a gente vai orientar positivamente, orientar o vetor normal para fora dessa superfície, e é isso. E o divergente, né, se eu tenho F, um campo P, que é R, o divergente de F é o escalar das derivadas parciais. dr dz. Beleza, aí vamos para a questão. Na questão, é para vocês me entregarem a letra A. Eu vou fazer a letra B. Vou ver aqui se eu faço a letra B. Na letra B, o campo
é da forma 2x ao cubo mais y ao cubo, y ao cubo mais z ao cubo e 3y ao quadrado z. E a superfície S é o sólido limitado pelo paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e o plano xy. Então, como é esse paraboloide, então, novamente, para a gente fazer paraboloide, a gente vai zerando as coordenadas, né? Se eu pego x igual a 0, é a parábola 1 menos y ao quadrado, no plano yz. Então, essa parábola aqui. Se eu pego y igual a 0, é a mesma parábola aqui no plano xz. Então, é uma coisinha assim, né? Paraboloide, aqui em cima é o ponto 1, né? 001, tá? E é isso. Pronto. Aí, vamos ver aqui como é que dá o divergente desse campo, né? O divergente de f vai ficar a derivada dessa primeira coordenada em relação a x, que dá 6x ao quadrado, mais a da segunda em relação a y, que dá 3y ao quadrado, e a terceira em relação a z, que dá 3y ao quadrado. Então, dá 6x ao quadrado mais 6y ao quadrado. Então, pelo teorema de Green, a integral sobre S de f ds é igual à integral tripla sobre o sólido E, que vai ser esse paraboloide todo preenchido, né? Da função 6x ao quadrado mais 6y ao quadrado dv. Aí, qual vai ser a questão aí? Como é que a gente calcula essa integral? Quais são as coordenadas que a gente vai usar, né? Para poder... A gente mantém como tá? Não, provavelmente não. Lembre que em regiões circulares dessa forma, em geral, a gente usa ou coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. E aqui, o que mais se adequa são as coordenadas cilíndricas. Então, o x aqui vai ser r cosseno de θ, que aqui, daqui para frente é a teoria... O E aqui é isso tudo, né, preenchido. E daqui pra frente é a teoria de integral tripla, lá no começo. Então, uma integral com essa cara que aparecia x ao quadrado, y ao quadrado, coisas dessa forma, a gente jogava coordenadas cilíndricas. Não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Então, vou fazer uma mudança de variável aqui. Então, x é y, é r cosseno θ, y é r seno θ, e o z era o z mesmo. Aí, como é que variavam os parâmetros? O R ele variava, nesse caso, né? Como aqui o cilindro, ele começa aqui em cima, né? Vai até essa circunferência que tá embaixo, então, varia de 0 a 1 no plano XY, tá? O θ dá a volta completa, então varia de 0 a 2π. E como é que vai variar o z? O z vai variar de 0 até chegar na circunferência, que é até chegar no paraboloide, né? O paraboloide é z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando eu substituo x e y aqui, fica 1 menos r ao quadrado. Então, z vai até 1 menos r ao quadrado. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar integral, integral, integral.
Aí você escolhe, né, a ordem de 0 a 2π, de 0 a 1, de 0 a 1 menos r ao quadrado. Quando eu substituo aqui x e y por r cosseno θ e r seno θ, respectivamente, isso vai dar 6r ao quadrado, vezes, aí lembrem que o jacobiano aqui dava r, então r, aí vai ficar o quê? dz, dr, dθ. E, como sempre, nunca mudo, aqui vocês fazem de exercício. Então, só recapitulando, a gente usou o teorema do divergente para facilitar essa conta, porque se a gente fosse usar aqui a superfície S, seria um pouco mais chato, né, de fazer, já que o divergente deu algo tão simples. Quando a gente usa aqui o teorema do divergente, a gente chega que a integral que a gente está buscando de f ds é a integral de 6x ao quadrado mais 6y ao quadrado dv. Só que essa integral a gente precisa usar mudança de variável em coordenadas cilíndricas. Então, eu usei coordenadas cilíndricas aqui, usei as coordenadas cilíndricas aqui, e daqui para frente é lá da unidade 1 do curso, certo? Bom, então a dica para a questão 9, item A, eu tenho um campo aí, né? E a superfície S é a caixa delimitada pelos planos coordenados. X pelos planos coordenados e por x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Então, eu tenho os planos coordenados e tenho x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Tá? Então, é uma caixinha assim. Certo? Aí, você vai usar o teorema de Green para calcular a integral nessa caixa, só que na caixa preenchida. A caixa preenchida, que é o E, vai ser o quê? Vai ser o produto 0,3, 0,2, 0,1. Então, a integral sobre S de f ds é a integral 0,3, vou botar 0,1, 0,2 até 0,3, divergente de f, aqui vai ficar coisa bonitinha, então é dz, dx, né, que o 3 é no x, dx, dy, dz. Então, aqui o exercício é só calcular o divergente e fazer essa integral, não tem muito o que fazer, não. Então, é isso, façam as outras questões, e se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo similar para a lista 3, tá? Vocês me avisam.